Sabe quando a gente fala que um teste funciona? O que isso quer dizer de verdade? É isso que a gente vai desvendar hoje. Vamos mergulhar numa questão que está em tudo, desde a prova da escola até um teste para conseguir um emprego. O que, afinal, significa dizer que um teste é válido? Para a gente começar, vamos pensar no exemplo que mexe com a vida de muita gente. Pensa aí, testes de admissão para a faculdade. A ideia, claro, é que esses testes ajudem a escolher quem tem mais chance de se dar bem nos estudos, né? Pois é, mas aí vem a pergunta de R$ 1 milhão, né? Como que a gente sabe se o teste está mesmo cumprindo o que promete? Que tipo de prova a gente precisa para ter certeza? É exatamente aqui que a nossa investigação sobre validade começa para valer. Então, para a gente responder isso, o primeiro passo, e olha que interessante, é questionar a própria pergunta. É que existe uma ideia super comum sobre o que é validade. Uma ideia que, como a gente vai ver, não conta a história toda. Quase todo mundo, se perguntado, diria algo assim. Parece óbvio, né? Um teste de matemática? Bom, tem que medir matemática. Um teste para avaliar depressão? Tem que medir depressão. Simples, direto. E olha, faz todo sentido, à primeira vista. Só que é aqui que a coisa muda de figura. Porque se a gente parar nessa definição, a gente perde o ponto mais crucial sobre validade. Essa ideia simples, na verdade, ela é bem incompleta. Olha só essa mudança de perspectiva. É aqui que está o pulo do gato. A gente tende a perguntar: este teste é válido? Mas essa é a pergunta errada. A pergunta certa, a pergunta que realmente importa é outra. A nota que saiu desse teste, a interpretação que a gente faz dela, ela é válida para esse objetivo específico. Percebe a diferença? A gente não valida o teste como um todo jogado no vácuo. O que a gente valida é o uso que se faz da nota. Pensa assim. Um martelo é uma boa ferramenta? Depende. Para pregar um prego é ótimo. Para apertar um parafuso é péssimo. Com testes é a mesma coisa. O que importa é a validade do resultado para um propósito bem definido. E tem mais uma coisa fundamental. Validade não é um interruptor de luz, tipo ligado ou desligado, sim ou não. Pensa mais como um termômetro. É uma questão de grau. A gente pode ter evidências fracas, mais ou menos, ou muito fortes. O trabalho todo é justamente descobrir quão forte é essa evidência para a gente saber o quanto pode confiar naquela nota para aquele objetivo. Beleza. Então, se o foco é a validade da interpretação da nota para um fim específico, o que pode dar errado no meio do caminho? Bom, basicamente, a gente tem dois grandes vilões nessa história, duas ameaças principais. Num mundo perfeito, seria assim, olha. O círculo do que a gente quer medir, o nosso alvo, e o círculo do que o teste realmente mede, eles seriam idênticos, uma sobreposição total. Essa área em comum é isso que a gente chama de validade. Ah, e só para a gente usar o termo certinho, isso que a gente quer medir, essa ideia abstrata por trás de tudo, tem um nome técnico, é o construto. Habilidade matemática, criatividade, depressão, tudo isso são construtos. A primeira grande ameaça é o que a gente pode chamar de lacuna. É quando o teste é raso demais, ele deixa de fora partes super importantes do que deveria medir. Imagina um teste de depressão que só pergunta sobre tristeza, mas esquece completamente de perguntar sobre sono, apetite, energia. Fica faltando um pedação, entende? Essa é a lacuna. A segunda ameaça é o ruído. Sabe quando tem interferência no sinal? É isso. É quando o teste acaba medindo coisas que não têm nada a ver com o que ele deveria medir, e isso suja o resultado. O exemplo clássico é um teste de matemática cheio de textos enormes e complicados. No fim, a nota da pessoa pode depender mais da habilidade dela de ler e interpretar o texto do que de fazer a conta. Isso é o ruído. Ok, então a gente já viu os problemas, as ameaças, a lacuna e o ruído. Mas e aí? Como é que os especialistas fazem para construir um caso para defender que uma nota é, sim, válida? Vamos dar uma olhada num dos tijolos dessa construção, a chamada evidência de validade baseada no conteúdo. Uma coisa que precisa ficar clara é que isso não é achismo. Não é alguém que olha para o teste e diz, acho que é válido. Não. É um processo super metódico, quase como um trabalho de detetive. Eles juntam várias peças, várias evidências diferentes para construir um argumento sólido que sustente aquela interpretação da nota. Quando se fala em testes de conhecimento, por exemplo, o caminho costuma ser esse aqui. Primeiro passo: definir com muita clareza qual é o universo a ser coberto. O que exatamente de química do ensino médio precisa estar lá. Segundo passo: criar uma espécie de planta baixa do teste, um mapa detalhado de tudo que é essencial. E por fim, o terceiro passo:
cada pergunta, cada item do teste é escrito e revisado com lupa para garantir que ele se encaixa perfeitamente nessa planta. Nada pode estar ali por acaso. E olha que legal essa tabela. Ela mostra como o nosso jeito de pensar sobre validade mudou com o tempo. Antigamente, a gente falava em 3 tipos separados de validade. Hoje, a visão é bem mais integrada, mais sofisticada. A gente olha para muito mais coisas, como por que as pessoas respondem de um jeito ou de outro e até quais são as consequências de se usar aquele teste. A coisa ficou mais complexa, mas também muito mais completa. Certo, vamos juntar as peças do quebra-cabeça então. Depois de tudo isso, o que a gente leva de prático para a vida? Vamos resumir nos pontos principais. Primeiro, um teste não é válido ou inválido por si só. Segundo, a validade não é do teste, é da interpretação da nota para um propósito específico. É a história do martelo de novo. Uma nota de um teste de matemática pode ser super válida para ver se alguém aprendeu álgebra, mas ter validade 0 para medir criatividade. O uso é tudo. Então, fica aqui a grande lição. Da próxima vez que alguém encontrar um teste pela frente, seja na escola, numa seleção de emprego, onde for, a chave é mudar a pergunta. Em vez de pensar, será que esse teste é bom? A pergunta muito mais poderosa, muito mais inteligente é, ok, mas ele é válido para quê? É essa pergunta, no final das contas, que nos protege de usar as ferramentas do jeito errado e ajuda a garantir que decisões importantes sejam tomadas com base em algo que realmente funciona.